Mais um podcast começando aqui, Vida Próspera. Eu, William Carvalho, com você, mais uma vez, para contribuir aí na sua vida, nos seus negócios, com a sua família. Mais uma vez estamos aqui. Você aí que já é veterano, já sabe do acordo, mas você que é novato, eu vou repetir. Primeiro acordo, a gente tem acordos aqui no podcast, tá, gente? Primeiro acordo, curtir. Você precisa curtir para quê? Para que o YouTube, a plataforma, entenda que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo está contribuindo na vida de outras pessoas. E aí ele entrega para mais pessoas, tá ok? Segundo acordo, você vai comentar. Toda vez que você virar uma chave e tiver um insight, você comenta. William, que bacana isso que a sua... Eu vou falar qual é a convidada. Amanda. Amanda novamente e depois eu explico para vocês no story, tá? Porque a Amanda tá aqui novamente. William, que bacana isso que a Amanda falou. William, que bacana isso que você falou. Deixa nos comentários, tá? É importante para até mesmo você conseguir frisar isso na sua mente. E o terceiro acordo é você compartilhar. Compartilhar com quem você sabe que vai ajudar esse conteúdo. Porque pode ser que você conheça pessoas que não vai fazer sentido nenhum. Mas eu acredito que tem algumas pessoas que vai fazer sentido. E já que você tá aqui, tá fazendo sentido para você, para sua vida, vai fazer sentido para a vida de outras pessoas também. Concorda? Então, vamos começar o nosso podcast aqui. Faz esses 3 acordos. Já começa aí comentando de onde que você é, qual é o seu nome, de onde você está assistindo ou ouvindo. Beleza? Ok? E apresentando aqui a nossa convidada, assessora de imprensa, jornalista, tem peso aqui, hein, gente, graduada pela FJF. Estamos aqui novamente com a Amanda. Bate aí, Amanda. Mais uma vez aqui tô com a Amanda. Amanda, prazer, reprazer em ter você aqui. A gente tem se falado muito, todo mundo aqui agora, eu acho, né? Acabamos tecendo uma rede. Sim, sim. Tá muito bacana esse papo. Eu não conhecia a Amanda, então a gente começa a conhecer, começa a conversar, a gente começa a ver quantas pessoas maravilhosas, às vezes está pertinho da gente, a gente não conhece, né? E eu tive esse prazer aqui. Para começar com a primeira pergunta, se eu fosse te perguntar quem é Amanda? Se eu fosse perguntar para uma amiga sua, quem é Amanda? O que ela responderia? Ela responderia que a Amanda é uma das pessoas mais leais que ela conhece, assim. Eu acho que a minha principal qualidade é a lealdade. Eu acho que é algo que eu busco nas pessoas. E quando eu falo de lealdade, gente, as pessoas entendem lealdade às vezes da maneira assim, poxa, se eu gosto do Gustavo, se eu sou leal a ele, sou amiga dele, e ele não gosta da outra pessoa, eu não posso ter a mesma lealdade ou amizade pela outra pessoa. Verdade. Eu não concordo com isso. Porque se você em si é uma pessoa leal, e se essas pessoas têm divergências entre si que não cabem a você, a sua lealdade não precisa ser testada em nenhum momento. Total. Né? Eu não acho que você tem que fazer... Isso para mim é fazer grupinhos. Eu não tenho grupinhos. Eu tenho amigos em diversos grupos diferentes, de diversas vertentes políticas, de vertentes religiosas, de tudo quanto é jeito. Então, assim, amizade, trabalho, lealdade a isso vem de você com você. Então, eu acho que lealdade é a palavra que os meus amigos me definiriam e acredito que a maioria das pessoas com quem eu já trabalhei também. Isso é legal, esse ponto que você tocou. Porque acontece muito isso, até mesmo no meio do empreendedorismo, empresários, essas coisas. Da comunicação, muito. Eu não já que eu sou seu amigo, mas eu não gosto de Você tem que ser fulano, inimigo do então outro, você né? também não pode gostar, porque senão você não é fiel a mim, ou você não é leal a mim. Uma coisa isso não... acontece. E perigoso interpretar dessa forma. Perigosíssimo. Porque você passa a não confiar em alguém que é leal a você. Isso, exatamente. E aí você acaba perdendo essa lealdade. Não perdendo a lealdade, porque é como você disse, né, Amanda? A lealdade não tá no que a pessoa vai fazer ou no que ela... Ou depende do que ela faz, tá em você. Sim. Então, se não competiu ali, então tá, você fica para um lado, eu fico para o outro, tá tudo bem, mas você não vai perder a lealdade. Eu não vejo problema. Muito bacana, muito bacana. De onde que veio... Quem eu já perguntei, de onde que veio a Amanda? Você é de Belém Paraíba, você é de São Paulo? Não, sou de Belém Paraíba, sou nascida e criada aqui em Belém Paraíba. Eu me formei em Juiz de Fora, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em jornalismo. E fui para São Paulo, fiquei um tempinho lá. E não gostei muito... Eu amo São Paulo, na verdade, assim, sou apaixonada, mas não gostei muito de ficar longe. Na época eu tinha namorado aqui, e a gente começa ganhando muito pouco, cidade grande, gastos altos e tal. E acabei voltando para Belém Paraíba de novo.
e trabalhando em diversas áreas que nada tinham a ver com a comunicação inicialmente, porque era muito difícil, né? Se integrar num mercado que já existia da comunicação. E, como eu costumo falar muito, muitos profissionais não formados na área, mas que já faziam esse trabalho muito bem, porque a gente também precisa parabenizar o fato de que existia uma imprensa aqui. Tem cidades, às vezes, até maiores que ali em Paraíba, que a gente não tem uma imprensa funcionando. Então, acredito na faculdade, tá? Defendo a importância de se fazer uma faculdade, já que ela existe. É importante a gente destacar que as grandes empresas, os grandes concursos, eles não aceitam pessoas sem o diploma da faculdade de comunicação, embora ele não seja mais obrigatório para que você trabalhe na área. Mas eu exalto muito a imprensa aqui de Além Paraíba, me dou bem com a maioria, 99%, porque eu acho que fazem um trabalho que não viriam fazer. E vivem, assim, na ponta do lápis mesmo, de conta, porque é difícil, né? Imprimir jornal hoje é uma coisa completamente fora de cogitação, até para os grandes jornais. Então é isso, nasci aqui, fui estudar lá, fui para São Paulo, mas voltei e agora sou do mundo. Roda tudo quanto na verdade, visito mais assim, Teresópolis, Friburgo e Juiz de Fora, né? Eu fisicamente, mas online eu atendo qualquer lugar do Brasil e consigo fazer trabalhos. Isso veio da pandemia, né? A gente consegue trabalhar bem assim. Quando a pessoa, o empreendedor que quer o seu serviço. Primeiro fala pra gente o que é assessoria de imprensa. Acho que é bom explicar bem explicadinho, assim. Tô apaixonada nas meninas do conteúdo e expliquei isso pra Duda e a Duda. E já entendi, mas eu vou entender cada vez mais e tal, porque realmente é uma coisa que até pro interior é um pouco novo, né? Sim. Embora não seja novo. E, de certa forma, é novo pro Brasil inteiro essa assessoria prestada para autônomo. Porque o que a gente entende de assessoria de imprensa? As grandes instituições públicas ou privadas têm assessoria de imprensa a vida inteira. Elas têm um departamento de comunicação, elas têm jornalistas. Por quê? Porque elas precisam dar voz àquela instituição, seja ela pública ou privada. Então, prefeituras, governos em geral, associações comerciais, grandes empresas da área privada, todas elas já trabalham com assessoria de imprensa paralela ao marketing há muitos e muitos, muitos anos, né? E aí a gente está falando tanto do marketing da administração quanto do marketing digital, que são coisas diferentes também. Então, assim, os braços da comunicação, eles são gigantescos, né? São muita coisa, né? Então, a assessoria de imprensa que eu faço, que é uma assessoria, que também atendo instituições, tá? Mas que é uma assessoria mais voltada para o autônomo, ela é levar a voz desse profissional para os veículos de imprensa, sejam eles de menor porte, de grande porte, né? Que de grande porte é mais difícil conseguir. Mas, enfim, a gente está aí na luta, já conseguiu algumas coisas bem legais. Por quê? Porque eu comecei a entender, e aí depois eu conto quem foi que me trouxe isso, né? Mas eu comecei a entender que todo mundo que aparecia na televisão, mesmo a regional, todo mundo que saía nas revistas, eram pessoas que já eram conhecidas. Né? Aquelas pessoas já eram sumidades nisso. E que eu conhecia pessoas e profissionais que tinham conteúdo para estarem no mesmo lugar. Só que elas ficavam fixas ali no marketing digital. E aí eu sempre comento isso. Cara, eu não tenho absolutamente nada contra o marketing digital. Eu acho que ele, inclusive, é um parceiro incrível para assessoria. Eu acho até que quando a pessoa faz só assessoria de imprensa, fica capenga. Porque ela precisa que ela esteja, sim, ganhando autoridade na mídia impressa, impressa não, né? Nas mídias, os sites, nas grandes mídias, na TV, nos rádios, nos podcasts, mas ela também precisa que isso seja veiculado nas redes sociais dela. A minha crítica é: que autoridade é essa que eu levo para uma rede social se lá eu falo o que eu quiser sem ser avalizado por ninguém? Então, a gente tem muita gente dizendo coisas ali que a gente não sabe se são verdadeiras. Cabe à imprensa ainda, por mais que a gente tenha críticas, por mais que a gente tenha que questionar, e tem mesmo, né?
cabe à imprensa avalizar esse profissional. Então, toda vez que eu vou apresentar um profissional meu para a imprensa, eu não mando primeiro um release, primeiro eu mando uma apresentação dele. Eu estou com um cliente que trabalha com isso, é assim que ela trabalha, olha aqui o Instagram dela, porque o Instagram também é uma fonte de visualização. Sim. E daí eu começo a enviar matérias. E aí os jornalistas começam a analisar isso. Por isso que eu sempre começo com um contrato de 3 meses. Porque em um mês você não faz absolutamente nada. Você só apresenta esse profissional para a imprensa. Então, o trabalho da assessoria é esse. É dar uma autoridade jornalística para esse profissional que muitas vezes já tem até milhões de seguidores ali. E que nunca deu uma entrevista. Por que não? Porque é sempre os mesmos na TV. Porque é sempre os mesmos no rádio. Se você tem gente no interior, você tem gente em tudo quanto é lugar, estudando, se capacitando e sabendo falar. Sim. Então, assim, isso foi uma coisa que me moveu muito. Era pegar o interior e levar. Mas no começo o interior não me abraçou muito, a minha própria cidade, assim, no comecinho, né? Depois eu vou citar aqui as pessoas que no início já me laçaram, mas eu tive que ir para Friburgo, pegar cliente de São Paulo, cliente para aqui, isso. E isso é um caminho natural do Além Paraibano, que eu acho super normal, que hoje eu já entendo depois de anos de terapia. Mas, enfim, é importante que a gente destaque isso. O Além Paraíba precisa valorizar os profissionais maravilhosos que a Além Paraíba tem. Sim. Sabe? A gente vai muito a médico fora daqui, tem especialidades que nós não temos. A gente contrata muita gente de fora daqui, porque a gente, às vezes, não olha para quem é de Além Paraíba com o devido olhar. E esse toque que você deu, eu vivi muito isso também. Muito, muito, muito mesmo, porque quando eu tive meus problemas financeiros, eu comecei a aprender como resolvê-los. E aí eu comecei a entender que eu poderia mostrar para os meus amigos o que eu estava fazendo, porque eles estavam na mesma situação que eu, a questão do ambiente, né? Então eu comecei a tentar mostrar, mas às vezes eu marcava alguma coisa para eles aparecerem, não apareciam. Então eu passei muito por isso. Aí eu comecei a postar as coisas na internet, começou a vir gente de outras cidades, outros estados, outros países, como eu comentei, e da minha cidade mesmo não tinha ninguém que curtia, ninguém. Eu falei, cara, como que pode? Aí a gente vai entendendo, porque no começo eu ficava muito pé da vida. Não, eu precisei de terapia mesmo, durante muitos anos. No começo eu fiquei pé da vida. Eu falei, cara. Eu precisei, assim? Não, eu faço terapia e vou fazer até morrer, eu acho. É vida. É vida, é luz. Beijo, Ive, te amo. Beijo, Ive. E aí eu falei, cara, como assim? E realmente foi isso que aconteceu. Começou a pegar gente de fora, aí me ensinaram a fazer assim, William, tira foto. Porque já que você está com problema de ajudar as pessoas da sua cidade, então tira foto, porque aí eles começam a ver que realmente acontece, que está funcionando. Eu acho que os resultados são... imprensa, né? Eu comecei a mostrar muito esses resultados no Instagram e também coisas que eu não faço, que eu até, de repente, vou contratar o serviço das meninas para mim, porque eu mesma acabo não fazendo. Porque eu tenho muita coisa para falar, eu monto muitos roteiros e acaba não dando tempo, sabe? Porque você tem que se arrumar um pouquinho. Às vezes eu tô em home office, tô de pijama, enfim, sabe? Tô trabalhando, mas tô... E, enfim, uma coisa que... Eu vou mandar um outro beijo pro Jaime Buquar, que é um cara que eu sou apaixonada, que hoje trabalha no Rio, mas é de Além Paraíba. E ele falou assim pra mim, Amanda, sabe o que me chamou a atenção no seu Instagram? Não foi nem só os seus resultados, que são incríveis. Foram as dicas que você deu. Faz isso, você precisa fazer mais, você precisa falar mais, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer esse paralelo do resultado com também o que você sabe. Sim. Porque muitas vezes a gente deixa de falar o que a gente sabe, né? Não dá tempo, e aí a gente não grava, e aí a gente não faz. E é isso, é a luta, é a vida, é a urgência, então a gente faz tudo e vamos embora. Mas eu acho importante, sabe? E falando sobre isso que você falou sobre amigos... só para a gente permear ali o que eu comecei a falar do trabalho, eu fiz muitos anos de política, fiz campanha política, tenho uma relação incrível com grandes políticos aqui, não vou citar nomes, mas, enfim, tenho uma relação boa. Já fiz 2 campanhas políticas, uma vencedora e uma perdedora, faz parte, junto com uma equipe maravilhosa, junto com meu amigo Carlos Manjo, que hoje não vou nem falar muito, porque eu sempre me emociono, mas assim, foi onde eu o conheci, Edney Jones, enfim, foi o grupo ali que estava na primeira campanha vencedora, depois na segunda nós perdemos, fazer o quê? Acontece, é assim mesmo, e eu fui chamada pela associação comercial para trabalhar, e eu fiz anos de assessoria na associação comercial, como CLT mesmo, sabe? Comecei ganhando um pouquinho, fui crescendo, e aí minha carteira foi assinada como assessora de imprensa mesmo.
E fiquei muito tempo. E aí eu ainda lá falei, eu vou prestar serviço agora. Mas assim, da minha cabeça. Eu vou porque, acho que foi pós-pandemia, não me lembro direito, alguma coisa aconteceu. Eu tive um período de depressão, então eu me afastei, mas me afastei pelo INSS. Eu só sei que, enfim, eu virei uma PJ, continuei prestando serviço para a associação. E aí a Damares Moraes, que é uma cantora incrível, que hoje está em São Paulo, hoje ela não está cantando, está trabalhando com vinho, mas tem que voltar a cantar, já estou me movendo meus pauzinhos para isso, porque ela é muito incrível. Ela me mandou uma mensagem, a gente se conhecia, mas não éramos amigas, e ela me mandou uma mensagem e falou que queria que eu fizesse assessoria dela, que ela estava investindo na própria carreira, e deu super certo em questão de mídia. Eu falei, eu não sei como é que eu faço isso, cara, eu vou te cobrar nada, mais ou menos, qualquer coisa, pra gente ver como é que dá. E deu super certo, foi super legal, ela teve um super resultado de mídia. Na época não teve muito resultado, porque ela não tinha empresário, ela mesma se empresariava, não teve muito resultado de show, né? Então, assim, a gente sabe que a arte... não é vista como um trabalho, é muito difícil a gente placar nesse sentido, mas eu já falei para ela que eu não desisto dela, então ela abriu isso para mim. Quando ela abriu isso para mim, a Elisa Lobo, que sempre foi minha amiga e minha nutricionista, falou, mas por que você nunca me ofereceu isso? Eu falei, porque eu não sabia que eu sabia fazer isso. Isso bom. Não, eu sabia que eu sabia assessorar a instituição, que eu sabia assessorar a política, isso eu não sabia. Então, vamos embora. Aí começamos com a Elisa, depois vieram a doutora Nívia e a doutora Rafaela, que também já eram minhas conhecidas, a Rafa mais próxima, a Nívia se aproximou. E aí, depois eu tenho que lembrar aqui de citar todas, só para não ficar assim. Não, fica inclusive, beijo Karine Brock, que não é minha psicóloga, que a Ivy mas é a psicóloga do meu filho e também é minha cliente. Eu não posso esquecer dessa beijo, parte Karine. Toda. Então, assim, então acabou que às vezes o seu amigo também, ele não entende o seu trabalho, às vezes não é nem a maldade, às vezes ele não sabe o que você faz. Sim. Por exemplo, quando a Elisa viu o trabalho com a Damares, ela falou, por que você nunca me ofereceu isso? Sim. E eu falei, cara, nunca ofereci mesmo, entendeu? Não, faz sentido. Faz sentido, até porque ele... A gente tem que olhar o todo. O todo, exatamente. Que foi o que eu aprendi. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que as pessoas mais próximas, elas sempre vão torcer pela gente. E torcer talvez, mas nem sempre contratar, exato, né? Sempre vão torcer pela gente, mas confunde o torcer por estar na mesma conexão. Porque eu quero fazer alguma coisa e às vezes meu amigo não quer, mas ele torce por mim. Não, e às vezes ele não pode pagar, sabe? Não vai fazer, não quer fazer. E às vezes ele por exemplo, eu tenho vários amigos que são professores, que não tem nada a ver me contratar. Por que vai me contratar? Exatamente. Faz sentido. E tem que saber filtrar isso. É lógico. Tem que saber filtrar isso, porque isso faz até... prejudica o seu desempenho se você ficar focando só no que você não tem, só no que você queria. Com certeza, né? Com toda certeza. E dentro, a pergunta que eu ia te fazer antes... quando um profissional de fora da cidade chega até você, como que você lida com isso? Vamos supor que uma pessoa, de um outro estado, talvez. Para fazer o trabalho? Isso. Então, eu sempre deixo muito claro nas reuniões que não existe promessa de assessoria de imprensa, a não ser que você compre matéria. Eu não compro matéria. Às vezes eu oportunizo alguns portais grandes. Tô com um super desconto aqui para colocar teu cliente na Marie Claire. Cara, eu vou passar para o cliente, mas eu não faço isso, eu faço mídia espontânea. Por isso que a gente vai muito devagar e a gente ainda, por exemplo, não conseguiu publicar na Marie Claire. É isso que eu estou tentando explicar. Entendi. Mas a gente já conseguiu alguns grandes veículos, principalmente em parte online e TVs. Então, isso é muito bacana. Entendeu? Então, eu explico sempre que eu preciso conhecer a região da pessoa. Porque eu conhecendo a região da pessoa, que seria esse primeiro mês de contrato, eu vou poder dizer para ela se eu vou conseguir, se eu não vou, se eles estão me dando retorno, se eles não dão. Entendeu? Eu explico. E tudo muito verdade, porque eu acho que tem gente que promete muita coisa. Então, assim, existem agências que cobram 20 mil reais para uma assessoria de imprensa. Aí ela pode prometer, porque ela mesma vai lá e compra a matéria. Entendeu? Agora, se eu te cobrar 20 mil, você pode me pagar? Não. A maioria dos profissionais autônomos não poderia me pagar 20 mil reais. Entendeu? Eu já atendi uma agência de publicidade de São Paulo, que a menina, a dona que queria fazer dela mesma, que ela pagava, acho que me parece que quase 20 mil ou mais de 20 mil. Ela me pagou 5 durante 3, 4 meses, conseguiu o que ela queria. Foi ótimo o nosso trabalho, a gente tem contato até hoje, porque às vezes são contratos curtos. Às vezes é para um lançamento de um livro, para um lançamento de determinada coisa. Às vezes já é uma coisa que é perene, porque é para sempre ali, né? Precisa. E às vezes, então você tem que analisar cada caso. Eu só acho que você não pode
prometer por um valor que é trabalhado dentro dessa região uma coisa que você não vai conseguir alcançar. Então, ó, a gente tá aqui na luta, tá no trabalho, eu tô com o celular na mão o dia inteiro, eu perturbo esse pessoal o dia inteiro. Tem gente que me bloqueia na imprensa, mas eu tô lá, mas eu não minto. Legal. Isso aí é uma coisa assim, você pode perguntar para qualquer cliente meu, para qualquer um na rua, que eu vou falar o nome de todos depois, e pergunta, Amanda mentiu para você? Não, nunca. Legal. Entendeu? Eu não faço promessa que eu não posso cumprir. Vai. E quando acontece, não é uma promessa, então é maravilhoso, sabe? Eu fico super feliz. É muito ligado com a lealdade que você falou no começo, né? É muito ligado com isso. Eu tenho uma outra cliente, beijo também, Jéssica Laroca. Maravilhosa, trabalha com regularização fundiária. Assim, Jéssica. Eu fiz uma aula de regularização fundiária, porque eu não sabia nada sobre isso, que é a REURB, Regularização Fundiária Urbana. É super importante para os municípios, não vou ficar dando detalhe aqui porque você vai trazê-la, porque ela tem informações maravilhosas para trazer, é uma empreendedora incrível. Mas eu tive que estudar a regularização, porque eu falei para ela, não sei trabalhar para você, não conheço nada disso que você faz. E aí eu fui estudar, a gente tem muita dificuldade para emplacá-la na mídia, o que não deveria ser assim, porque é uma coisa muito importante, mas a gente tem alguma dificuldade, a gente tem algumas pessoas aqui em Pareba que já abraçaram isso, fiquei muito feliz, a gente já conseguiu, quando teve o censo que falou que aqui tinha muita favela, a gente conseguiu uma matéria para ela na Rede Globo, regional, então assim, mas é muito difícil de emplacar. E aí, como eu estou fazendo pós em gestão de crise e RP, um MBA muito bacana, que assim, eu começo o MBA e paro, porque eu não quero fazer para ter título. Eu quero fazer para aprender. Já fiz milhões de cursos pagos, cursos livres, e eu não vou ter um MBA por ter. E esse realmente está sendo incrível. Então, eu falei, Jéssica, vamos parar o seu contrato? Ela falou, não, você vai ser minha RP agora. E está funcionando. Legal. A gente está chegando a pessoas que vocês não têm noção. O dia que vocês assistirem a live da Jéssica com essa pessoa, vai ser um trem, assim, de doido. Porque a gente está conseguindo chegar, mas com um trabalho de RP, entendeu? O trabalho que é relações públicas, que é lidar com o quê? Os stakeholders, que são... Eu odeio o nome em inglês, tá? Mas são as pessoas, comunidades e pessoas envolvidas com aquele autônomo, com aquela empresa. Então, é todo mundo que ele impacta com o trabalho dele. Legal, tá? legal. É muito legal. Isso é importante, essa questão que você falou dessa integração que você consegue fazer. Porque E eu tô aprendendo, gente, com a Amanda também, porque... Eu aprendo com ele também. Todo mundo aprende com todo mundo, eu não sabia exatamente... A pessoa que não sabe ensinar e que não quer aprender é a pessoa mais triste do mundo. Eu não sabia o que a Amanda... Não é o que a Amanda fazia, eu não sabia como era. Como funcionava. Até porque a gente pensa, às vezes, que a assessoria de imprensa, o jornalismo, enfim... É algo que você tá com o microfone e... Só isso. Não, na verdade, quando eu fui fazer jornalismo, meus pais achavam isso, né? Que eu ia estar entrevistando, né? Conta mais. Eu não queria muito isso, porque eu queria escrever novela, né? Eu queria ser atriz, eu queria essas coisas todas, assim. Mas algo na televisão? Não, eu queria escrever. Eu sempre amei escrever. E, modéstia à parte, sempre escrevi muito bem. Então, assim, hoje eu escrevo até muito pior do que escrevia antes. Acho que tinha mais tempo de fazer coisa mais romântica, sabe? Sim. Mas continuo tentando dar para as minhas matérias um toque disso. Um toque lúdico, assim. Mas eu achava que eu ia escrever a novela com o Manuel Carlos. A minha monografia foi sobre uma novela do Manuel Carlos, enfim. Eu entrevistei o Manuel Carlos para essa monografia. Enfim. Então, eu achava isso. E eu achava que eu, no interior, eu tinha que fazer alguma coisa voltada ou a letras ou ao jornalismo. Embora eu sempre tenha achado o jornalismo, para mim, o Sem Censura era um programa que eu amava, que era na época com a Leda Nagli, voltou agora, parece que é com a Cissa, eu não assisti ainda, mas é incrível porque você tem várias pessoas diferentes e isso é maravilhoso, você entrevistar profissionais diversos, que é o que eu faço na assessoria, só que ao mesmo tempo, dentro do mesmo espaço, era uma coisa que eu amava. E um programa que eu sempre amei aqui em Lempreba era o Roda Viva, que faz isso também em forma de debate. Então, assim, eu acho que o jornalismo precisa sanar a dor. E eu trouxe isso para a assessoria de imprensa. Eu trouxe sanar dor. O meu profissional, se ele não sanar uma dor, para mim ele não serve. Porque senão eu não consigo emplacar as pautas dele, né? Ah, eu sou linda. Legal, continue sendo, mas... Tá ajudando quem com isso? Sane a dor de quem não é, então, pra gente poder te levar a mais. Então, era isso, assim, mas os meus pais achavam, né? Vai fazer jornalismo, vai pra TV. E eu, chegando lá, fiz muita coisa. A gente revelava foto de verdade, gente. Era lindo.
Contei isso pra fotógrafa, pra Ilma, que vai estar também... Bom, esteve, no caso, que o nosso podcast está aí na hora hoje, sexta-feira. A Ilma, eu tenho 2 parceiras fotógrafas, uma é a Stephanie e a outra é a Ilma. A Ilma faz mais fotos em movimento, a Stephanie faz fotos maravilhosas em estúdio, as minhas são dela hoje. E eu falei isso pra Ilma, eu falei, a gente revelava na mão, era lindo de ver. Você vê, a gente só revelava em preto e branco ou em amarelado, a gente chama de fúcsia, né? A gente, enfim... a gente chamava de envelhecido, a gente fazia granulado, era bonito. Então, na faculdade de comunicação, você faz rádio, você faz foto, você faz tudo para você escolher que caminho você vai. Você só não faz assessoria de imprensa. Hoje em dia, acho que faz. Porque as meninas me convidaram, fiz uma palestra na FJF e tudo sobre assessoria de imprensa. Então, acredito que hoje existe a matéria, porque eu falei para os alunos de assessoria de imprensa. Legal. Fiquei muito feliz com isso. Foi tipo uma integração, né? Então lá eu acabei descobrindo que, assim, a novela eu ainda gostaria de escrever uma, mas que eu não ia pra TV, não era minha área, não era isso que pai, mãe, infelizmente, sabe? Vocês vão me ver talvez dando entrevista, mas eu sempre vou estar talvez por trás de quem foi entrevistado. Mas ainda pensava em redação, né, de grandes, mas não consegui ficar em São Paulo. A gente sabe que é muito difícil trabalhar no jornalismo fora das grandes capitais, das grandes cidades. E acabei aqui, né? Trabalhando muitos anos no administrativo, RH, quase fazendo outra faculdade ganhava dinheiro, era época de Furnas, fazia folha de pagamento, ia infeliz pro trabalho, só ficava feliz quando recebia, mas vivia na frente de planilha, de software, e aquilo me deixava louca. Mas, enfim, voltei. Era aquele momento, né? Voltei, né? E precisei, me separei naquela época, eu tinha um filho para criar, eu tenho um filho de 20, quase 21 anos, e um de 9, na época eu me separei. Eu precisava criá-lo, Então, eu fiquei no administrativo. Esses jogos, eu vou dizer jogos, esses jogos de empurra, que é o que você não faz. Mas você me falou aqui nos bastidores já sobre isso. Que não é empurra, mas é o comprar alguma coisa só pra pessoa conseguir ter. E não é errado, eu acredito que não é errado. Não, é de cada um. Né? Não é errado e tal. Só que esse trabalho que você faz, eu admiro, comecei a admirar ainda mais. Porque você tem que conhecer com quem você vai trabalhar. Exatamente. E a quem você vai apresentar. Exatamente. Então você tem que conhecer os dois lados para você conseguir entregar um bom trabalho e que os dois lados fiquem satisfeitos também. E é preciso de muita escuta, sabe? Eu acho que tá faltando muita escuta no mundo. Eu acho que as pessoas estão querendo falar mais do que ouvir. E aí elas estão falando muita besteira. Porque aí não fala o que aprendeu, fala o que está criando aqui, né? E por nem exemplo, sempre o que cria quando aqui... eu vou fazer uma reunião com um possível cliente, eu tenho a consultoria de comunicação, que é um dos serviços. Gente, acessa lá no Instagram, depois eu passo, porque tem o catálogo de serviços, né? Legal. Eu tenho uma consultoria de comunicação. Essa consultoria é uma coisa muito breve, muito barata, porque ela é rasa. Porque é para ouvir. Porque às vezes você vai abrir uma loja, às vezes você vai fazer uma festa, você não sabe nem onde divulgar. Sim. Então, assim, cara, você está numa cidade pequena, a gente pensa em carro de som para uma cidade grande, é uma coisa absurda, mas para aqui, para Lempareba, dependendo do que você vai fazer, não é. É extremamente necessário. Sabe? A gente fala em rádio, rádio não tem audiência. Mentira! Mentira! E aí não é só em cidade pequena, não. O Rio de Janeiro escuta rádio. Sim. E a rádio migrou, a rádio está online. Exatamente. A rádio está online, os podcasts estão aí. Videocasts, na verdade, que isso que a gente está fazendo aqui, embora vá para o seu Spotify como um podcast, é um videocast. Que a gente tem imagem. Então, assim, a gente tem as mídias novas, mas a gente tem as antigas e a gente precisa saber onde. Então, eu preciso ouvir o que essa pessoa quer. Por exemplo, às vezes eu faço uma consultoria de uma pessoa que tem uma loja. Ela não vai ter assessoria de imprensa, mas eu sei o que ela tem que fazer dentro do meu processo. E isso devo ao tempo de associação comercial, de entender a dor daquele empresário ali. De muitas vezes não saber o que ele vai fazer com a divulgação dele. E outra coisa, eu tenho X de dinheiro. Então, vamos aonde vai ser mais eficaz. Eu tenho muito X. Então, vamos em tudo quanto é lugar, cara. Sabe? Isso é a consultoria. Agora, quando eu vou atender um cliente para explicar o trabalho, eu mais ouço do que falo. Porque eu preciso entender se é de mim mesmo que ele precisa. Porque às vezes não é. Não, Tem gente que vem me procurar para marketing digital, não sei fazer. Essa direção que você dá, ela, se tratando de dinheiro, ela economiza dinheiro.
Se tratando de tempo, economiza tempo. Não, você tem que ter noção do empresário que anuncia em lugar errado. Ele joga o dinheiro dele no esgoto. Exatamente. E produtividade. Entendeu? Porque aqui a gente está falando de dinheiro, que é o que Tempo. dói muito, tempo e produtividade. Exatamente. Porque você direcionando essa pessoa para o local correto, para o lugar certo, da maneira certa, isso daí para mim, sinceramente, para mim, é um trabalho inestimável. Se você cobra... falou aqui que a Amanda não me falou valores não, tá, gente? Tô chutando aqui. Se você cobra 10 mil, esses dias mesmo eu falei isso no meu story. Se você cobra 10 mil, a pessoa tem que entender que tá barato. Se você cobra 20, não importa. Sinceramente. Gostaria, mas a gente tem que analisar muita região também onde a gente tá. Sim, Amanda, sim. Mas a questão que eu digo é a mentalidade que a pessoa precisa ter. Não, ela tem um retorno. Eu faço os feedbacks de retorno, gente. Tipo assim, às vezes a gente tem retorno de mídia só com mídia pequena, dá 18, 20 mil, que a pessoa investiria pra colocar banner. Sabe? Pra fazer um spot. Não é que não tem que fazer as outras coisas, não. Eu tô dizendo o que dá de retorno gratuito. Eu tô dizendo isso porque teve uma vez uma pessoa chegou até mim para uma mentoria. E eu falei o preço para ela. Na época tava 2 mil. E ela falou, nossa, isso tudo... Porque era um acompanhamento... Primeiro que isso é uma falta de educação sem tamanho. Era um acompanhamento de um mês. Quando eu acho caro, eu falo muito obrigado e saio do lugar. Era um acompanhamento de um mês com 4 encontros, né? Um por semana. E ela falou, nossa, isso tudo? Aí eu falei com ela, mas você tá achando caro por quê? Ela falou, porque é só um mês. Eu falei, não, mas você não tá pagando um mês. Você tá pagando 7 anos. Porque tudo isso que eu faço são 7 anos. Então, para você não perder 7 anos, a gente vai conseguir colocar isso talvez em 1 ano. Cara, eu divido esse conceito de caro assim. Primeiro, existe o caro que é caro. E aí a gente tá falando normalmente disso aqui, né? Que é o produto físico. Às vezes isso tá caro porque você sabe de que material ele foi feito e ele não vale aquilo tudo, tá? E às vezes ele vale, por exemplo, o trabalho do artesão para mim, independente do material que ele seja feito, ele nunca é caro. Tô sendo muito sincera. Porque aquilo para mim é arte. Eu comprei um colar na praia e meu marido conta isso para todo mundo, que ele tem horror daquele colar. Conta pra gente. Tá no meu Instagram a foto com colar. Eu tava com uma roupa tão linda, a coisa mais elogiada foi o colar. É um colar de casca de coco, ele é tingido. Mas eu também me assustei um pouco na hora, porque eu peguei uns 5. Eu ia pegar um de cada cor. Quando eu falei pro moço quanto que era, ele falou que era R$100. Falei, não, moço, então não vou poder levar os 5. Mas eu vou levar 2 e tal, vou levar 1, vou ver aqui e tal. Mas o meu marido fala que era um absurdo, que ele ia catar coco na praia, que ele ia pintar coco, que ele ia fazer não sei o quê. Então, assim, é um desvalor. Eu não acho caro. No caso do artesanato. No caso de uma coisa que você produz em série, você pode olhar o material. Não, isso aqui, esse tecido é mais fininho, cara. Ele não pode ser o mesmo custo de um linho, ele não pode ter o mesmo custo de um couro, enfim, vamos lá. Existem as etiquetas, que formaram o preço delas através da imagem delas, que aí Sim. já é uma outra área da comunicação da qual eu não entendo. Mas elas conseguiram conquistar isso. A gente consegue... Gente, as pessoas pagam 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais num sapato Manolo Blahnik. Eu, sinceramente, nunca vi um Manolo Blahnik na minha frente. Só em Sex and the City. Então, assim, mas pagam, porque a marca foi feita. Eu não sei se o material é bom, não faço ideia. Porque existem esses conceitos de preço. Então, existe o que é caro porque é vagabundo e está custando caro. Sim. Em questão de produto. E em questão de Serviço, que é um serviço que está custando um valor que às vezes até nem é alto, mas não te entrega nada. E existe aquilo que, cara, eu não posso pagar, por isso eu tô achando caro. Então não é caro, sou eu que não posso pagar. Mas isso aqui vale, o seu serviço vale, o serviço da Amanda vale, o serviço das meninas vale, o serviço do Gustavo vale. Mas nesse momento eu não posso, pra mim é caro nesse momento. Então não é que custa, cara, é que eu não posso. Exatamente. Entendeu? Então eu acho muito feio, seja numa loja, seja numa prestação de serviço, você virar pra pessoa, nossa, caríssimo, cara, cala a tua boca. Entendeu? Não diz nada. Dá o retorno que você não vai comprar, que você não vai contratar e tá ok. Exatamente. Ou seja, sincero, fala, não posso. Pronto. Não fala nada, cara. Você não precisa saber de sua vida que você também tá ruim, não. Esse valor que essas profissionais enxergam, que a... Agora, o serviço é pior, né? É. Porque as pessoas valorizam mais produto que serviço, então...
Aí dá um podcast inteiro. Até porque dependendo do serviço também ele leva tempo. É igual o seu. Você fala, William, no mínimo 3 meses. Então, tem coisas que leva tempo. Leva tempo e ali. A pessoa tem que ter esse entendimento. Exato. Né? Não adianta ela querer. Às vezes acontece no primeiro mês, mas aí é aquilo que eu te falei. Você não prometeu. Ai, que delícia. Que coisa boa. Dentro dessa sua jornada, dessa sua caminhada, qual foi o maior desafio que você teve? Cara, acho que todos foram ainda são. Todos os dias a imprensa é um desafio, né? Conquistar a confiança da imprensa é um desafio muito grande, porque tem muita assessoria que manda coisa também ruim, que enche o saco fora da hora. Então é muito difícil você ganhar a confiança da imprensa, ganhar a atenção da imprensa, é muito difícil. Mas acho que de trabalho, de tema, o meu maior desafio foi a REURB mesmo. Que eu tive que fazer um aprendizado. Hoje eu vendo a REURB. Hoje eu falei, Jéssica, me manda aí o dia que eu tiver que eu vendo umas REURBs aí para cidades, mas foi o maior desafio, porque é um tema completamente tive dificuldade de encontrar na mídia, tive que acessar os cursos dela, a própria lei, ler a própria lei. Então, assim, eu não sou advogada, então entender aspectos da lei ali, né? Legal. Mas ela foi fantástica, porque ela queria o trabalho e ela se disponibiliza o tempo todo a explicar o que é, né? Então, mas foi o maior desafio, tanto para aprender, quanto para, até hoje, colocar na mídia. Porque porque não existe nenhuma resistência, existe uma ignorância, né? A pessoa não sabe. Então, às vezes, no caso da REURB é outro que vai ser legal você conversar com a Jéssica, porque existe a ignorância. Me parece que o governo não faz, o federal, né, que é o autor da lei, ela foi assinada na época ainda Michel Temer. Não fez questão muito de divulgar, é uma coisa importantíssima para os municípios também não têm muito acesso, alguns prefeitos têm muito interesse em saber, os outros deixam para lá, então assim, e a mídia acaba, eu acho que é um pouco de desinteresse e também, tipo, o meu prefeito da minha cidade aqui não está fazendo, então eu também não vou dar muito enfoque para isso, porque pode voltar contra ele. Então, existem várias vertentes em relação à REURB, que a gente ainda tenta descobrir, que é um grande mistério. Mas, apesar disso, é um caso de sucesso que a gente conseguiu emplacar bastante coisa, apesar de você, mas conseguimos. Legal, esse é bom. Esses desafios fazem a gente desenvolver, né? Bom, quando a gente entende eles como algo bom, né? Porque tem desafios também que as pessoas não entendem como algo bom e acaba eu adoro desafio. Eu ando meio cansada, mas eu adoro. Perdendo o desenvolvimento por causa disso. Aí você fica realmente, quando você nada te desafia, nada te move, né? É a bendita zona de conforto. Mas às vezes ela é boa, tá? Eu aposto muito nisso. Precisa da zona de conforto, às vezes. Eu aposto Mas não por muito tempo, porque senão você... Eu falo que a zona de conforto é um lugar bom de se chegar, mas não é um lugar bom de ficar. Não, exatamente. Né? Chega lá, fica um tempinho, bora pra cima. Bora pra cima. Amanda, de todas as situações que você já viu acontecendo, enquanto você estava trabalhando, enquanto você estava assessorando, enquanto você estava aprendendo, qual foi uma situação... mais a desafiadora, você já disse, mas eu queria saber, eu estou tentando encontrar a palavra, eu queria saber qual foi a situação que você acreditou que, cara, essa pessoa aqui, ou esse trabalho aqui, ele vai emplacar. Ele vai funcionar muito bem antes mesmo de você começar a mexer os pauzinhos. Cara, não precisa falar o nome se você não quiser. Não, eu posso falar nomes, até porque assim, eu acredito em todas. Uhum. Até a Jéssica, que tem essa dificuldade, porque ela é incrível. Até porque também você nem teria, né? Não, e os meus clientes são muito incríveis. Eu não tô falando isso aqui pra puxar saco, não. Elas são, em maioria, mulheres. E são muito, muito sábias e muito estudiosas e muito, sabe, capazes. Então, isso é incrível, fazer entrevista com alguém que sabe o que dizer. Muito bom. É muito maravilhoso, né? Muito então, assim, em todas eu vejo esse potencial mesmo. Mas tem duas áreas, assim, que eu queria muito, que era a psicologia, porque eu acho que hoje tudo, a psicologia, ela tá envolvida na maioria das coisas que você vai falar. Então, eu já pedi, às vezes, a ajuda da minha própria psicóloga para poder colocar em matérias de outras áreas e tal. E eu procurei a Karine
porque a Ivy é minha psicóloga, né? Então, eu não poderia trabalhar, embora a gente faça até algumas coisas juntas às vezes, mas a gente não pode manter esse contato tão próximo, assim. A gente mantém, porque agora a gente já se ama, são muitos anos. Mas não pode, enfim. Sim. E aí eu procurei a Karine, que é alguém que eu admiro muito também, porque eu precisava, e eu falei pra ela falou, não sei, né? Não, eu preciso de uma psicóloga. Então, assim, eu sabia que a área de psicologia emplacaria. E a área da parte de imunologia e alergia, que eu venho falando com a doutora Thais há muito tempo, e a mais nova cliente agora, que eu sabia também que era uma coisa que precisava muito, principalmente nessa época de antivacina, e na parte também, como ela trata alergias, né? Cara, tem alergia de pele, tem alergia de parte respiratória. Então, assim, eu sabia que se fosse verão, fosse inverno, eu precisava falar com a Thaís, que ela tinha muita coisa para falar. Então, isso foi essas duas, assim. Mas, por exemplo, aí, como eu disse, eu amo todas, porque realmente elas têm o que dizer. Cláudia Vilela é neuropsicopedagoga. Eu tenho aprendido com ela temas, assim, incríveis, entendeu? Que eu não ia procurar, talvez, porque eu não imaginava. Sim. Né? E nós fizemos sobre TEPAC, que é um transtorno da parte auditiva. Não da audição, mas do entendimento no ouvir. Então, cara, maravilhoso. Então, assim, todas são muito incríveis, assim, mesmo. Você, quando você vai assessorar, quando alguém... Você pega duas profissionais com a mesma área? Não. Não? A não ser que sejam de cidades diferentes. De áreas diferentes ou regiões diferentes. Mas hoje nem tá, porque eu tinha uma ortodontista e odontopediatra, a gente continua em contato, continua fazendo algumas coisas, inclusive treinamento com a equipe dela, mas eu não estou mais atendendo como assessoria. E eu atendo a uma ortodontista aqui em Belém Paraíba. Então, eu não pego, porque assim, eu não vejo sentido em trabalhar a mesma área. Até lugar, dificuldade de tema, você já tem dificuldade para, às vezes, emplacar. Aí você fica... Não gosto dessa competição, mas só enquanto estou atendendo uma. Entendi. Depois, entendeu? Sem problema nenhum. Legal, legal. A gente está chegando aqui ao final, Amanda. E eu sei aí, ó, a Amanda fez, tá vendo? Você também fez em casa aí que eu sei. Você fez, William, fala sério. Mas eu tenho uma última pergunta aqui. E essa é o que eu faço todo podcast, tá? Você vai sumir da face da Terra. Vai, sei lá, Amanda evaporou, só que ninguém vai lembrar de você. Ninguém. Seu filho, seu marido, as suas meninas. Triste isso, né? É meio deprimente, né? É tipo estrela, né? É pós-estrela. Exato. E aí, as pessoas não vão lembrar de nada do que você fez, de quem você é, só que elas vão lembrar de 3 conselhos que elas ouviram em algum lugar. E esse conselho vai ser espalhado para a humanidade. Quais seriam esses 3 conselhos? Cara, são os conselhos que eu guardo para a vida e que eu até acho que eles são mais para mulheres. Mas, homens, apropriem-se. O primeiro deles é nunca pare de estudar, nunca pare de conhecer, nunca pare de aprender, nunca pare de dividir conhecimento. Bacana. A gente precisa todo dia aprender uma coisa nova. A gente aprende com um bêbado sentado na rua que toca pandeira. A gente aprende com qualquer pessoa. A gente aprende com um morador de rua, que você não sabe como é que foi a história dele. Às vezes ele tem uma história linda para te contar. A gente aprende no MBA também. A gente aprende em curso de graça. A gente aprende o tempo todo. Então, não pare. E divida isso com outras pessoas. Deixe isso sempre como legado. Eu gosto, antes de você falar o segundo conselho, eu gosto de uma frase, eu ouvi, não vou lembrar de quem. Para uma mente treinada, tudo é aula, né? Tudo, porque... E tudo é lúdico, sabe? Tudo é bonito, assim. É só você fazer ficar bonito. Legal. O segundo conselho, e aí especialmente para as mulheres, porque a gente precisa saber mais. A gente precisa saber mais. Ainda é uma luta nossa saber mais para estarmos em lugares de poder. É necessário que a gente faça isso. Ainda é. Um dia eu espero que não seja. Espero que a gente possa criar meninos e meninas que no futuro isso seja diferente, porque já melhorou muito. Mas a gente precisa aprender mais, muito mais, saber muito mais para se impor, para socar uma mesa, para falar mais alto. Mas a gente só pode falar mais alto se a gente souber o que a gente está falando. Total. Segundo conselho, para descansar. Para resolver seus problemas pessoais, para cuidar de sua família, larga qualquer coisa, larga um contrato se for preciso. Eu estava assistindo uma aula hoje de pós e a professora estava falando dessa sociedade de que é bonito estar sempre cansado, de que é bonito estar sempre ocupado. Gente, eu estou sempre cansada, eu estou sempre ocupada. Não é bonito. Não é. Sabe?
Tem hora que a gente adoece, tem hora que a gente cansa demais, tem hora que... Então, assim, e às vezes a gente deixa até de ganhar dinheiro porque a gente está nesse estado. Porque isso gera uma letargia também. Né? Com certeza. E o último conselho é específico para as mulheres mesmo, mas hoje eu fiz as unhas. Hoje ela fez, gente. Tenha um brilhinho em casa. Eu acabei de comprar um outro, porque é muito bom quando você não tem tempo, quando você tá na correria, você brilhar suas unhas e ir com elas bonitinhas. Porque às vezes, pra gente que é mulher, mãe de cachorro, ou não é mãe, mas é empreendedora, enfim, mulher é uma loucura doida. E às vezes a gente não tem tempo. Não que a gente precise estar sempre linda e maravilhosa, porque isso também não é obrigação nossa, não sou obrigada. Mas o brilhinho ajuda a resolver um problema de emergência. Com certeza, né? com certeza. Então esses seriam os meus conselhos aí. Perfeito. Gente, ó, foi um prazer aqui ter a Amanda. Amanda, antes que eu esqueça, fala suas redes sociais, o pessoal começar a te seguir, te acompanhar. É @Amanda em pauta. Esse é o Instagram. É. E é tudo, na verdade, no Facebook eu quase não posto nada, é só o que vai do Instagram, mas é Amanda, tá? Amanda Maria, eu acredito. Quase não, eu raramente entro lá. Então é meio pelo LinkedIn, pelo Instagram mesmo. LinkedIn Amanda Silveira e o Instagram @Amanda em pauta, tá? Lá tem os links pro portfólio, tem link pro catálogo também, para quem quiser saber quais são os serviços, para quem quiser entrar em contato, tá tudo lá. Perfeito. Gente, um abraço pra vocês, tá? Ó, não esquece, curte, comenta, compartilha, fica de olho aqui no podcast que tem muita coisa bacana vindo aí. Quem sabe a Amanda volta novamente pra gente bater um papo melhor, tá? Fica com Deus, um abraço, até a próxima.